Bom, então vamos começar a trabalhar com o conteúdo de parasitologia humana voltada para o Enem, certo? Vamos trabalhar os principais aspectos das doenças e vamos comentar a respeito, né, de cada uma dessas doenças mais importantes, né? Lembrando que nós faremos uma análise das doenças por cada sistema, né? Então eu vou trabalhar com as doenças, por exemplo, sistema tegumentar, pele, né? Então, doenças virais que acometem o sistema tegumentar, depois doenças bacterianas que acometem o mesmo sistema, doenças fúngicas, doenças protozoóticas. Então, a gente vai focar no sistema para entender, né, quais são as doenças que podem acometer aquele sistema. Então, a gente vai separar por sistemas para ficar mais organizado, né, para ficar melhor organizado. Então, vamos lá. Só que assim, a gente precisa relembrar alguns aspectos importantes sobre o que é uma doença, né, sobre infecção. Então, o embasamento dessa primeira aula, essa base, essa introdução é muito importante para que tenhamos, né, mais ou menos uma noção de como a doença ela se instala no organismo. Vamos lá. Eu começo, né, a falar desse símbolo aí, né, o caduceus. Muito comum, né, na área da saúde, né? Existem algumas versões sobre a origem desse símbolo, mas a mais conhecida é essa aqui, ó, né? Você tem um verme chamado verme da Guiné, né, que é o Dracunculus medinensis, e esse verme aí, uma das formas de remover esse verme do corpo da pessoa é justamente com um palitinho, né, um pedacinho de madeira, né, que você vai lá, fininho, vai enrolando o verme e ele vai saindo, né? Então tem a associação aí com o caduceus, né? É uma das formas, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, o pessoal que geralmente ingressa na área biomédica, né, na área da saúde, ela está muito acostumada a lidar com essa visualização desse símbolo. Então vamos lá, gente. Introdução à parasitologia. Primeira coisa, né, a parasitologia ela estuda doença, né? Estuda as patologias. Só que nesse caso a gente vai trabalhar com a parasitologia. Olha o nome da ciência, né? Parasitologia. Logia, né, estudo, saber, pensar. Parasito tem a ver com doenças parasitárias. Tem algum ser vivo que está roubando seus nutrientes e está te causando alguma morbidade, alguma doença. Então, o que é parasitismo? Parasitismo é uma relação ecológica, desarmônica. Então, queira quer não, a gente já está trabalhando a ecologia, porque envolve relação entre os seres vivos. A parasitologia trabalha com as doenças infecto-parasitárias, né? Então, a gente vai falar desse tipo de doença a partir de agora. Então, o que é uma doença? A doença ela ocorre quando a infecção resulta em incapacidade do organismo em realizar suas funções normais, né? Então, quando o organismo ele está incapacitado de realizar as suas funções normais, nós chamamos isso de doença, beleza? Então, é diferente de infecção, né? Como a gente vai falar aí, ó. A infecção consiste na invasão ou colonização do corpo por micro-organismos patogênicos. Isso não quer dizer que você esteja doente, você pode estar infectado, mas não está doente, tudo bem? Então, existe essa diferença entre infecção e doença. No caso, né, como falei, né, o que é um parasitismo? Parasitismo é uma relação ecológica, é interespecífico, ocorre entre espécies diferentes, né, na qual uma das espécies, que é conhecida como parasita, se instala na superfície, ou seja, se ele se instala na superfície do corpo do hospedeiro, ele é um ectoparasita, ou no interior do hospedeiro, caracterizando-se como um endoparasita, né? Alimentando-se de seus tecidos ou nutrientes e causando-lhe morbidade, doença, prejuízos, né? E aí é importante lembrar, gente, que nós temos, né, nosso corpo ele é habitado por muitos tipos de micro-organismos. Só que existe uma diferença da microbiota infecciosa, infectante, né, e a microbiota normal, que esse é o nome, viu? Não existe mais essa parada de flora intestinal, flora bacteriana. Isso aí é muito antigo, é da época que se utilizava, é da época que a botânica, né, estudava basicamente as bactérias, né?
Aí o pessoal chamava de flora bacteriana. Então, nesse caso, temos aí a microbiota normal. O que é essa microbiota normal? É o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo, né? Então, no sistema urogenital, no trato gastrointestinal, na boca, né? Existe toda uma quantidade de tipos diferentes de micro-organismos que habitam diferentes locais do nosso corpo, né? E essa microbiota ela é chamada de normal porque, em condições normais, ela consegue conviver harmonicamente conosco, ou de forma indiferente, né? Ou seja, pode causar benefícios sem causar prejuízo algum, né? Ou se beneficiar do nosso corpo sem também nos causar prejuízo. Por isso que é chamado de microbiota normal. É normal conviver com esses seres vivos aí. No nosso corpo, no ser humano adulto, a gente tem, em média, 1 vezes 10 elevado a 13 quantidade de células, né? Só as bactérias que vivem no nosso corpo, elas chegam a uma quantidade de 1 vezes 10 elevado a 14. Então, existem mais bactérias dentro do nosso corpo do que propriamente células, né? Células próprias. A imensa maioria não causa doenças, né? Pode até nos provocar benefícios, né? Impedindo o crescimento de outros micro-organismos nocivos, né? Que é o que a gente chama de antagonismo microbiano. Eu tenho uma bactéria boa que vai me proteger de uma bactéria ruim, certo? Nesse caso, existem alguns processos, né? Algumas práticas, né? Que podem, por exemplo, interferir nesse desenvolvimento dessa microbiota normal, né? No caso, a automedicação. A automedicação ela pode alterar a microbiota normal, favorecendo a proliferação de micro-organismos patogênicos. Gente, eu me refiro por exemplo, o uso inadequado, né, indevido, abusivo, né, dos antibióticos, né? Porque quando eu uso o antibiótico, ele sai matando tudo que é bactéria, inclusive bactérias boas, bactérias benéficas, bactérias pertencentes à microbiota normal, né? A imensa maioria desses micro-organismos da nossa microbiota normal, eles são comensais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vivem se alimentando dos nossos restos de alimento, né, presentes ali no nosso tubo digestório, né? Inclusive, também, alguns deles promovem relações de protocooperação ou parasitismo. Como assim? Relação de protocooperação. O que é a protocooperação? Consiste na troca de benefícios entre seres de espécies diferentes, sendo que essa troca não é obrigatória para manter a sobrevivência dos seres, beleza? E parasitismo, né, é o que a gente está estudando, né? No caso, tem um exemplo bem comum, que é da Escherichia coli. O que é a Escherichia coli? É uma bactéria que ela é um comensal do nosso intestino grosso, né? É um comensal do intestino grosso humano, mas que ela não causa dano algum, uma vez que ela vive só se alimentando dos restos de alimento. No entanto, quando nós temos, por exemplo, uma queda de imunidade, quando nossa imunidade ela diminui, o que acontece? Ocorre uma proliferação bastante acentuada dessa bactéria, né, da Escherichia coli, e ela começa, né, a nos debilitar, ela pode provocar uma infecção intestinal. A própria Escherichia coli, que na verdade, uma bactéria comensal, ela simplesmente acaba sendo uma bactéria parasita, né? Então, desse modo, nós temos aí um comensal se tornando um parasita. Bom, então, vamos ver aí, né, as fases da doença, né? Vamos conhecer um pouquinho dessas principais fases para a gente entender melhor como a doença se instala no nosso organismo e como ela progride, né? Na doença, a gente pode ter a chamada fase aguda, né? E o que viria a ser, Renato, essa fase aguda? A fase aguda é o período após a infecção em que os sintomas clínicos são mais marcantes. Então, por exemplo, né, febre alta, às vezes inchaço de linfonodos, né, as famosas ínguas, né? É um período de definição, né? O indivíduo se cura ali na fase aguda, entra na fase crônica, que é a fase mais demorada, ou ele morre. Lembrando que fase aguda ela pode ser considerada uma fase curta, né?
como eu disse, é aquela que tem os sintomas mais marcantes, é a fase aguda, infecção aguda. E aí, no caso, quando a gente fala em doenças crônicas, são aquelas doenças que perduram muito tempo, né, no organismo. O indivíduo sofre o óbito, né? Chega a óbito. A fase crônica é a que se segue à fase aguda, né? Ela vem depois da fase aguda, caracterizando-se pela diminuição da sintomatologia clínica, ou seja, meio que um controle dos sintomas, né? Existe um equilíbrio, né, entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Então, é como se o agente infeccioso ele não se reproduzisse tanto para não causar tanto dano na verdade, ao sistema imunitário agindo, né, controlando meio que o desenvolvimento do parasita, né, do patógeno. E até porque se o patógeno ele continua se desenvolvendo muito rapidamente, né, ele acaba matando o hospedeiro e complica também a situação dele, que ele vai ter que se hospedar em outro indivíduo. No caso, né, o número de parasitas mantém uma certa constância, né, por isso que a gente fala em equilíbrio. Esse equilíbrio ele pode ser rompido em favor de ambos os lados, né? Ou, basicamente, o sistema imunitário destrói a maior parte ou todos os patógenos, favorecendo o hospedeiro, ou o indivíduo, numa queda de imunidade, por exemplo, ele acaba, né, acarreta, no caso, faz com que o indivíduo, né, o outro indivíduo, o parasita, ele avance, né, em quantidade também. Bom, no caso, né, temos também numa doença infecciosa o que a gente chama de agente etiológico, né? Essa palavra etiologia vem de origem, né? Etios, origem. Então, basicamente, o que acontece? O que é o agente etiológico? Ele é basicamente o que causa, é o que promove a origem da doença, é o chamado agente causador. É diferente, por exemplo, de agente transmissor, né? Então, agente etiológico é quem causa, né, quem é responsável pela origem da doença. Aí, né, vários organismos eles podem participar desse processo. O vírus, bactéria, fungo, protozoário ou vermes, como é o caso dos helmintos. Agente infeccioso é o parasita, né, sobretudo micro-organismos, né, como bactérias, fungos, protozoários, vírus, dentre outros. Inclusive também pequenos vermes capazes de produzir infecção ou doença infecciosa, de acordo com a OMS. O que a gente chama de agente infeccioso. E aí temos um gráfico bem massa, né, que ele mostra basicamente o que é, né, quais são essas fases da doença. Então, olha que interessante. Nesse gráfico, no eixo vertical, nós temos o número de micróbios, né, de micro-organismos. No eixo horizontal, nós temos o tempo, né? E aí, essa parábola aqui, basicamente, né? Período de incubação. O que é o período de incubação? É o período inicial da doença, na qual o agente infeccioso está começando a se desenvolver dentro do hospedeiro. E aí, nesse caso, corresponde a uma fase assintomática, né? Com sinais ou sintomas, sem sintomas, na verdade, que é basicamente quando você se infecta com um vírus, por exemplo, e leva mais ou menos uma semana para manifestar os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas, né, os sinais da doença, que são sinais ou sintomas leves, eles caracterizam o chamado período prodrômico, né, que vem depois do período de incubação. Os sinais e sintomas mais severos, eles estão dentro do que a gente chama de período de doença propriamente dita, né, que é essa parte maior aqui do lado esquerdo do gráfico. E depois, à medida que o indivíduo ele vai tratando a doença, ou ela vai entrando em fase crônica, digamos assim, aí você tem um período de declínio, quando a quantidade de parasitas chegou a um pico e depois ela começa a declinar. E aí, antes dessa quantidade de micro-organismos desaparecer por completo do seu corpo, tem o chamado período de convalescência, que é quando aquele período que os sintomas podem ou não aparecer, né, reaparecer, e o indivíduo ali está ainda devendo se resguardar. Por quê? Porque ele está saindo, digamos, de um período de doença, né? Aí aqui, gente, eu coloquei nos slides seguintes uma descrição de cada um desses períodos, né, para ficar bem mais completas as informações. O período de incubação é o período inicial, né? Ele está localizado entre a infecção inicial e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas.
esse período de incubação ele varia, né, de acordo com alguns fatores. Por exemplo, o tipo de micro-organismo envolvido. Então, por exemplo, o período de incubação da dengue, para a dengue, é diferente do período de incubação para coronavírus, por exemplo, para a gripe, né? A virulência, que é o grau de patogenicidade, a capacidade que o patógeno tem de causar a doença. Quando eu falo virulência, eu não me refiro só a vírus, não. É porque o nome, né, virulência, é comum, mas ele é comum a bactéria, a outros patógenos também, que é a capacidade que aquele parasita tem de causar a doença, né, o seu grau de patogenicidade. Número de micro-organismos infectantes, se o indivíduo, por exemplo, numa ferida exposta, entrou muita bactéria, entrou muito patógeno, entrou pouco, né? Então isso vai interferir no período de incubação. E também a resistência, né, do hospedeiro, né? Se, por exemplo, entrou nessa ferida exposta, né, nesse ferimento, entraram mais bactérias resistentes do que sensíveis a antibióticos. Então, nesse caso, isso também interfere no período de incubação da doença. Aqui a gente tem uma tabela, um quadro que eu acho interessante, que ele mostra os diferentes períodos de incubação de diferentes tipos de patógenos, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, no trato respiratório, né? Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, período de incubação varia muito. A Bordetella pertussis, né, que é responsável pela coqueluche, né, tem um período de incubação a bactéria de 12 a 20 dias. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, a bactéria que causa gonorreia, de 3 a 8 dias no trato urogenital. Na pele, né, a bactéria que causa o tétano, ela tem, digamos, um período de incubação de 3 a 21 dias. Então, isso aqui é variável de um organismo para o outro, né? O Enem não vai cobrar isso, viu, gente? Assim, né? Decorar o período de incubação de todo tipo de patógeno, pelo amor de Deus. Ele pode colocar um gráfico, é mais fácil ele colocar um gráfico, ou gráficos comparando aí os períodos de incubação de vários patógenos, várias doenças. Período prodrômico, né? Consiste em um período relativamente curto que se segue ao período de incubação. Ele vem depois do período de incubação e ele é caracterizado pelos sintomas, né, mais brandos, né, da doença, né, dores, indisposição, né, o indivíduo começa a ficar meio febril, né, uma leve inflamação, caracterizada do período prodrômico. E aí entra-se, né, no período de doença, que é o período mais complicado, né? Bom, durante esse período de doença, o quadro clínico é mais severo, né? A pessoa exibe sintomas mais marcantes, né? Febre, calafrios, dores musculares, que a gente chama de mialgia, né? Fotofobia, que é sensibilidade à luz, isso acontece muito em dengue, né, gente? Dor de garganta, né? Que é a famosa faringite. A linfadenopatia, o que é a linfadenopatia? É íngua, gente, íngua, inchaço dos linfonodos, né? Na região cervical, na região das axilas, na região da virilha, né? Você pode ter os linfonodos inchados, justamente porque o linfonodo é um órgão linfóide, é uma estrutura do sistema linfático, que faz parte do sistema imunitário também, que o linfonodo ele tem a função de maturar células de defesa, né? E aí, quando o indivíduo está passando por uma infecção, há uma necessidade maior dele maturar uma maior quantidade de células de defesa, e isso faz com que ele, basicamente, né, acabe exigindo mais de seus linfonodos. Eles são tão exigidos que eles incham, né, de tanto trabalhar e ficam na forma do que a gente chama de ínguas, né? Distúrbios gastrointestinais, né, algum tipo de infecção intestinal também pode acontecer. Então, é muito comum, né, nesse caso aí, você ter esses sintomas aí na famosa fase da doença propriamente dita, né? Então, vamos falar mais a respeito disso. Durante esse período, o número de leucócitos pode aumentar ou diminuir. Isso depende muito do tipo de infecção, depende da resposta da pessoa também à presença do patógeno, né? As respostas imunológicas e outros mecanismos de defesa do paciente suplantam o patógeno, o que demarca o fim do período de doença. Então, por isso que em muitos casos a gente tem que aguardar, né, esperar, se resguardar, tentar tratar ali, tratar algum sintoma, mas nem sempre é possível matar o vírus ou a bactéria que está
sendo causadora da infecção. Quando a doença não é controlada ou tratada com sucesso, o paciente pode morrer durante esse período de doença. Ele não chega a atingir o declínio e a convalescência. Falando em declínio e convalescência, né, no caso do período de declínio, você tem uma diminuição dos sintomas, né, eles vão ficando menos intensos, febre diminui, sensação de indisposição também, e aí essa fase ela pode durar menos de um dia, né, ou há vários dias, e mesmo assim o paciente não está curado, né, ele se encontra ainda vulnerável a infecções secundárias. E no caso do período de convalescência, né, a pessoa vai recobrando sua força, o organismo ele vai tentando retornar ao estado anterior da doença. Ainda não plenamente, mas ele tenta, né? Então tá aí, ó, estão aí as fases principais da doença. Gente, existem ainda, né, os chamados micro-organismos oportunistas, né? São aqueles que se aproveitam de uma queda da imunidade para poder causar, né, infecções, né? Elas não causam doença em seu hábitat normal, mas em uma pessoa saudável, mas pode causar doença em um ambiente diferente, principalmente se a pessoa tiver imunossuprimida, né? Então, o uso de medicamentos imunossupressores pode levar uma pessoa a ter uma infecção causada por um micro-organismo oportunista, né? E aí eu citei, né, há poucos instantes, o exemplo da Escherichia coli, que é um coliforme termotolerante. Não existe mais esse termo, na verdade está caindo em desuso o termo coliforme fecal, né? Coliforme fecal está caindo em desuso. Na verdade, o que está sendo mais analisado aí, utilizado, é coliforme termotolerante, né? E essa bactéria aí é um coliforme termotolerante, é um comensal, né, do intestino grosso, ela vive se alimentando dos restos, é inofensiva, mas quando, né, ela pode acessar outros locais, ela pode causar outros tipos de infecções. Por exemplo, né, a mulher, quando ela faz xixi, né, ela vai secar o canal, né, ali o ósteo da uretra, ela seca com papelzinho higiênico. O que acontece? Se ela secar puxando, né, o papel higiênico de baixo para cima, ela pode trazer essa bactéria, esse coliforme termotolerante, da região perianal para a região genital, né? Isso pode causar infecção urinária, né? Muito comumente na mulher. A mulher ela tem infecção urinária, uretrite, com maior frequência do que o homem, né? Justamente por causa dessa prática aí. Ou também, né, na própria prática sexual, né, pode acontecer também dela ter, né, o contato com esse tipo de bactéria, né, Escherichia coli, e simplesmente ter infecção urinária. Então, quando essa bactéria ela acessa outros órgãos do corpo, né, como bexiga, pulmões, medula, ou até mesmo ferimentos, ela pode causar realmente infecções, né? É um micro-organismo que é aparentemente inofensivo, mas quando ela acessa outros locais do corpo, ela pode causar infecções. No caso da AIDS, né, ela geralmente é acompanhada por uma infecção oportunista, né? Alguns vírus e bactérias, fungos também, né, se aproveitam da deficiência imunitária do indivíduo que é acometido da AIDS, né, e passam a causar doenças, né? Então, é comum em aidéticos o que, gente? Pneumonia, tuberculose, candidíase, né, o sapinho ali que vai crescendo rapidamente, né? Olha aí, por exemplo, a Escherichia coli, né, que é oportunista, e outro exemplo é o bacilo de Koch, né, que é a Mycobacterium tuberculose, né, a bactéria causadora da tuberculose. Transmissão de doenças, né? Como as doenças são transmitidas, né? Vamos lá. Primeiramente, transmissão por contato, né? Contato direto, né, entre pessoas pode levar, né, à transmissão de uma determinada doença. Então, esse contato direto, né, pode ser por toque, beijo, relação sexual, né, e muitas doenças são transmitidas, né, muitos patógenos são transmitidos dessa maneira, né? Hepatite A, sarampo, sífilis, herpes, resfriado. Imagina aquela galera, né, que vive. O importante é o amor, né, gente? Mas, tipo, tem aquela galera que sai louca, né, no carnatal, beijando todo mundo, né, na micareta, e nem sabe, né? Na verdade, 90% da população humana mundial, ela tem o vírus do herpes, né? O herpes labial, o herpes simplex 1,
que é um vírus que ele está acometendo aí muita gente, só que, tipo, ele permanece, dado o estado imunitário da pessoa, ele não progride tanto, né? Então, tem esse detalhe aí. No caso, transmissão por contato direto. E tem também a transmissão por contato indireto, né? Quando o micro-organismo é transmitido por meio de um objeto inanimado. Então, um tecido, um assento de vaso sanitário, roupa íntima, toalha, lenço, copo, dinheiro, né? Dinheiro, né? Pegou em dinheiro agora, a gente está usando muito álcool em gel por causa do coronavírus, né? Dentre outros. Transmissão por gotículas, né? Que são chamadas de perdigotos, né? Gotas perdidas, né? Então, gotículas de saliva, devido a tosse, espirro, risada, conversa, né? Pode transmitir boa parte desses parasitas, né? Transmissão por gotícula, que é o caso, no caso, né, do coronavírus também. O que mais? Transmissão por veículo, né? Eu posso ter a água como um veiculador de parasitas, né, de patógenos. Então, no caso da cólera, que é uma doença causada por bactéria, leptospirose também é causada por bactéria. Cólera e leptospirose são doenças de veiculação hídrica, né? A água ela mantém a transmissão dessas bactérias, né? O contato aí direto com a água. Alimentos também, né? Como é o caso da salmonelose e a teníase. No caso da teníase, quando a gente come, né, a carne de boi ou de porco, contendo lá as larvas da tênia, né? Que pode ser sólio ou saginata. Tem tênia de peixe também, tênia de carneiro, de um monte de outros animais. Mas as mais comuns causadoras de teníase é a sólio e a saginata. Lembrando que a sólio, além de causar a teníase, ela pode causar também uma outra doença chamada cisticercose. Só que não é a larva. É quando você come alface, né, verduras ou água contaminada com o ovo. Aí esse ovo eclode e forma a larva. Tem essa diferença. No caso da teníase, é quando você come a carne com a larva. Aí a larva se desenvolve no indivíduo adulto. Então, alimentos, né, e água, né, podem ser veiculadores de diferentes tipos de patógenos. Pelo ar também, né, pelo ar, micro-organismos podem ser transmitidos pelo ar, no caso do hantavírus, sarampo, tuberculose. Um fato curioso sobre o hantavírus é que essa imagem me faz lembrar é que as primeiras pessoas que morreram nos Estados Unidos por meio do hantavírus, né, anta com H, né, hantaviroses, foram fazendeiros que aproveitavam ali, varriam o paiol, né? Então o cara estava lá varrendo um paiol, suspendeu, né, esse aerossol de partículas de poeira, inalou o vírus, né, se infectou e morreu. E como isso aconteceu nos Estados Unidos, em estados próximos da fronteira, o que aconteceu, né? O pessoal ficou muito preocupado com isso, e aí, né, tipo, pô, esse vírus provavelmente está vindo de algum lugar. E aí a xenofobia falou alto, né? Por quê? Porque eles começaram a falar sobre um vírus. Vamos batizar esse vírus. Aí eu não sei de onde ele vem. Aí botaram o nome do vírus de Sinombre, né? Porque para muitos norte-americanos que são bem xenófobos, né? A culpa desse vírus era trazida, essa culpa deveria ser atribuída aos mexicanos, né? Que estavam entrando no país. E aí eles não botaram um termo em inglês, né? Eles colocaram o nome do vírus Sinombre, né? Para fazer menção que era um vírus que o mexicano estava levando. Só que depois, né? Descobriram que o vírus tinha como origem os Estados Unidos, né? Apesar desse nome, né? Sinombre. Hantavírus. Transmissão por vetores, né, gente? O que são vetores? Vetores são agentes transmissores. É diferente de agente etiológico. Lembre, etios, origem. Agente etiológico é o agente que é causador da doença, é ele quem origina a doença, né? É o agente etiológico. O agente que transmite o patógeno é justamente o agente transmissor, que a gente também chama de vetor, né? Então, vetores são animais que transportam patógeno de um hospedeiro ao outro. Existe a transmissão mecânica, né, que é o transporte passivo de patógenos nas patas do inseto ou outras partes do corpo. Então, por exemplo, né, a bactéria causadora da febre tifoide é uma bactéria que ela é transmitida fica nas patas das moscas domésticas, né?
E existe a transmissão biológica, que é quando ocorre geralmente através da picada, né? O artrópode pica uma pessoa infectada e ingere parte do sangue infectado. Os patógenos se reproduzem no vetor e podem infectar outro hospedeiro através da picada ou fezes, como é o caso do barbeiro, quando ele defeca no local da picada e essas fezes contêm o Trypanosoma cruzi, né? Então você vê aí que, por exemplo, né, ó, transmissão mecânica, né, as bactérias nas patas das moscas, por picadas, né? Por picadas ou até mesmo pelas fezes, como é o caso do barbeiro. Aqui mostrando, né? Muito cuidado, né? Quando se come, né? E aí as moscas ficam pousando, né? Muito perigoso, né? Porque elas podem participar da transmissão mecânica. Beleza?